enquanto está todo mundo preocupado com a tal da capivara, tá? Foi publicada a medida provisória 1171, de 30 de abril de 2023, onde aquele indivíduo que ocupava uma das celas da carceragem da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, ele determinou agora que sejam tributados, tá? Olha só, através de medida provisória, ele vai inventar tributo novo, ele vai inventar um tributo para poder atingir o patrimônio de quem tem algum rendimento, de algum investimento no exterior, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês agora, isso aí é a alíquota, tá? Que está sendo cobrado de quem tem rendimento no exterior. Ou seja, é 0% para quem tem rendimento que não ultrapassar R$6.000, mas se exceder R$6.000 e não ultrapassar R$50.000, você paga 15%. E 22% para quem ultrapassar o valor de R$50.000, tá bom? Então, assim, você que tem algum investimento fora do país, tá? Vai ser tributado também se você mora aqui no Brasil. E o que que isso vai fazer? Isso, automaticamente, isso pode gerar até uma fuga de capital. Imagina só quantas pessoas tem por aí que geram empregos aqui no Brasil e que tem os seus investimentos fora do país, tá? Imagina aí uma pessoa que tem uma empresa, que tem um comércio, que tem um negócio aqui no Brasil e que, né, tem um investimento lá fora e para ele simplesmente não compensa. Às vezes o investimento dele lá fora está rendendo mais do que o negócio aqui no Brasil, o que não é difícil também, afinal, com essa carga tributária altíssima, essas leis trabalhistas que parecem não um elefante, mas um mamute nas costas do contribuinte, não é difícil dizer que, né, o rendimento no exterior desse indivíduo vai render mais do que o que ele ganha aqui. Então, o que esse indivíduo vai fazer? Vai desempregar os seus funcionários aqui e vai embora do país, tá? Então é isso, pessoal. O PT, ele precisa fazer isso, tá? Você nunca viu o PT ou o PSDB falar em redução de imposto, diminuição da carga tributária. Muito pelo contrário, eles sangram toda a população brasileira para quê? Para poder cumprir seus acordos políticos. Afinal, dobrar a quantidade de ministérios para poder ter o dobro de cargos de ministro, o dobro de cargos de secretários de ministérios, o dobro de cargos de diretores de ministérios, além dos demais cargos de terceiro escalão, quarto escalão, quinto escalão, tá, pessoal? Não é barato, não é barato, mas quem tá com a máquina na mão tem o poder de quê? De pegar a caneta, meter a canetada e falar, agora vai lá e paga, tá? E obrigar toda a população a pagar sob pena de execução, né? Execução, inclusão do nome da pessoa na dívida ativa da União e execução fiscal para poder expropriar, tomar o patrimônio desse indivíduo para poder receber. Afinal, né, imposto é roubo, pessoal. Ainda mais da forma como é colocado aqui no Brasil, é um roubo da modalidade hedionda ainda, tá? Um crime hediondo, a forma como eles põem aqui. Porque, afinal, falando em crime, né, pessoal, quem lembra aí do Lula, a lenda do imposto de renda, que é colocar o pobre de pagar o imposto de renda? Vocês lembram que o Lula saiu publicamente, os esquerdistas, os isentão, tudo saiu por aí falando assim que isso é culpa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não mexeu e tudo mais? Pois é, o Lula mexeu agora através de medida provisória. Ele mostrou que ele tinha o poder a todo momento e que ele poderia ter feito isso lá em janeiro, quando teve o problema. Tá? Ele poderia ter feito isso. Só que ele não tinha o quê, pessoal? Ele não tinha o interesse. Tá? Ele não tinha interesse, tinha acabado de pegar a máquina, tinha que cumprir um monte de acordo com um monte de gente. Não é à toa que Simone Tebet foi lá na entrevista dizendo que agora ela está no Ministério do Desenvolvimento, né? E o que acontece? Eles não podem fazer isso porque vai impactar no orçamento deles. O que está incluído no orçamento deles? Contratar ministros que não entendem absolutamente nada da pauta e que viajam para cima e para baixo aí em aviões aí aviões da FAB, em aviões presidenciais para poder participar de leilão de cavalos e tudo mais. É para poder sair contratando uns e outros aí porque tem voto, entregando ministério, loteando ministérios. É justamente isso, pessoal. Temos nós para pagar, né? A população, 220 milhões de brasileiros, consegue pagar isso aí num tapa. É tranquilo isso aí, pessoal. É tranquilo. É mais fácil você sangrar a população, tá? E ficar gritando que ajuda o pobre e manter as pessoas na pobreza, porque afinal a política do PT é isso. A política do PT é o quê? A política do PT é o seguinte:
eles promovem a pobreza, eles aumentam a pobreza e ficam suscitando ela a todo momento, né? E colocando essas pessoas que estão abaixo da linha da miséria para quê? Para poder necessitar de assistencialismo do governo. Ou seja, milhares e milhares de brasileiros hoje não conseguem, tá? Eles não conseguem, no caso, manter sua própria subsistência sem a ajuda, sem o auxílio do governo, né? Mas isso é tudo fruto, tudo isso é fruto de uma política pública que vem sendo tratada no Brasil já há muitos anos, tá? Como eu disse anteriormente, nas gestões do PT, do PSDB anteriores, desde o que eles chamaram de redemocratização, você nunca viu alguém falar de redução de carga tributária, nunca viu alguém falar de diminuição de imposto. É sempre criar um novo imposto ou aumentar um imposto que já existe. O Bolsonaro foi o único presidente do Brasil que reduziu carga tributária, que extinguiu imposto, tá? E que falou em fazer uma reforma tributária, posteriormente uma reforma administrativa, para poder enxugar a máquina pública e poder tirar esse elefante não, mas esse mamute que está nas costas do contribuinte. Agora o Lula, através de medida provisória, ele vai lá e altera a alíquota, tá? O Lula fez a alteração que ele tinha prometido, só que ele tinha prometido que ele ia isentar as pessoas que recebessem uma renda mensal de até 5 mil reais, né? De até 5 mil reais. Mas o que ele fez? Ele foi lá e aumentou para R$ 2.112, ou seja, menos da metade do valor que ele havia prometido. Menos da metade do valor que ele havia prometido. A isenção tributária era para quem recebia 1.900 e poucos reais. Agora está para R$ 2.112, para quem recebe até R$ 2.112. Quem recebe R$ 2.112,01 já paga imposto de renda. E paga 7,5% da alíquota, tá? Porque o Bolsonaro diminuiu para 7,5%, porque era 8% na gestão do PT. Então, assim, o Lula falou que a culpa era do Bolsonaro, porque o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, o Bolsonaro não fez. Só que agora ele comprovou o quê? Que ele tinha caneta e ele tinha o poder para poder meter uma medida provisória lá atrás e resolver o problema da classe mais pobre, que ia cair no imposto de renda. Só que ele não tinha o interesse, né? Ele não poderia fazer aquilo naquele momento porque ele tinha acabado de pegar a máquina pública. O cara acabou de pegar a máquina pública. E aí o que acontece? Uma máquina pública enxuta, igual ele pegou, né? Que foi o que o Bolsonaro fez, enxugou a máquina pública. Mas o que ele decidiu? Ele optou por fazer o quê? Ele optou por enxugar ainda mais e aliviar o contribuinte? Não. Ele optou por pagar os acordos políticos dele, sangrar todos nós, a população brasileira. Então é isso aí. Pessoal, essa foi a medida provisória número 1171, né? Número bem sugestivo, 171. Então 1000, né, um pontinho, aí vem 171 de 30 de abril de 2023. Sim, galera, pedi para vocês mais uma vez, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu!